Salve amigos, salve galera, salve rapaziada, aqui é o Dades Ferreira do canal Cruzeiro Velho Raposo. Vamos aí reagir ao vídeo do ESPN, né? Falando sobre o futebol do Cruzeiro e do Tite, né? E depois vamos ouvir um trechinho da entrevista do Caio Jorge e a gente vai comentar sobre isso. Então vamos aos vídeos, mas antes peço que deixem like, comentem, compartilhem, inscrevam no canal, hypem, né? E caso haja necessidade, você precise fazer alguma compra no Mercado Livre, Shopee, Magazine Luiza, Netshoes, aqui ó, tem link de produtos. Você entra no produto, vai na lupa, escolhe o produto que você quer comprar e você comprando você tem bons preços, né, e ajuda os canais, ok? Então vamos ao vídeo. Comissão técnica, se atualizar em alguns processos, ele usa esse termo, processos, são processos. Então, alguns processos do Tite, talvez estão na década passada, no momento que o futebol brasileiro era diferente. Hoje o futebol brasileiro é cheio de estrangeiros, aumentou, antigamente o pequeno de jogadores estrangeiros, você tem que lidar mais com outro tipo de jogador, os adversários estão mais qualificados, estão mais endinheirados, o Cruzeiro é um deles, e é por isso que estranho ele estar na lanterna do campeonato, está mal no Campeonato Mineiro, vai pegar o América agora que é o segundo em tese, pior adversário para o Cruzeiro no Mineiro e está correndo risco. Então eu acho que o Tite precisa dar um F5. Eu discordo. O Tite precisa dar um F5 e entender mais o momento pelo qual passa o futebol brasileiro. E ele daqui a pouco vai estar na Libertadores, que ele já ganhou, de um jeito bastante competitivo. Você um Corinthians que era pouco vazado. Do ano, quando ele ganhou a Libertadores? Discordo muito. Eu vou ajudar. O Corinthians foi eliminado pela Ponte Preta com o goleiro Júlio César. Naquele momento o Tite observa e coloca o Cássio de titular. Eu concordo, né, que o Tite precisa realmente dar uma reciclada, né? Esse futebol de muito toque de bola fica muito fácil de ser marcado, né? Porque a bola demora a chegar no campo de ataque, ok? Então vamos continuar assistindo. Comissão técnica, se atualizar em alguns processos, ele usa esse termo, processos, são processos. Então, alguns processos do Tite, talvez estão na década passada, no momento que o futebol brasileiro era diferente. Hoje o futebol brasileiro é cheio de estrangeiros, aumentou, antigamente o pequeno de jogadores estrangeiros, você tem que lidar mais com outro tipo de jogador, os adversários estão mais qualificados, estão mais endinheirados, o Cruzeiro é um deles, e é por isso que estranho ele estar na lanterna do campeonato, está mal no Campeonato Mineiro, vai pegar o América agora que é o segundo em tese, pior adversário para o Cruzeiro no Mineiro e está correndo risco. Então eu acho que o Tite precisa dar um F5. Eu discordo. O Tite precisa dar um F5 e entender mais o momento pelo qual passa o futebol brasileiro. E ele daqui a pouco vai estar na Libertadores, que ele já ganhou, de um jeito bastante competitivo. Você um Corinthians que era pouco vazado. Do ano, quando ele ganhou a Libertadores? Discordo muito. Eu vou ajudar. O Corinthians foi eliminado pela Ponte Preta com o goleiro Júlio César. Naquele momento o Tite observa e coloca o Cássio de titular. Que entra para a história como principal, não melhor é o Dida. O principal goleiro, Emelec nas oitavas, me lembra aqui o Marcel, que se torna o principal jogador, o principal goleiro da história do clube e para muita gente, quando se olha a longevidade e conquistas, o maior jogador da história do Corinthians, obviamente a discussão. Pode ser o Magro, pode ser o Riva, pode ser o Marcelinho, pode ser o Neto, a gente pode fazer uma lista aqui, mas ele entra nisso num começo de ano muito difícil, porque o Tite habitualmente, pela maneira de jogar, demora um pouco para o time ter a construção necessária e a parte defensiva como ele gosta. Mas eu concordo com você. O nível hoje da preparação das equipes é superior, os técnicos são melhores, as equipes são mais fortes, a concorrência hoje é muito mais difícil do que era naquela época. Agora, eu não esperava do time do Tite a consistência do jeito que ele quer jogar rapidamente. Ontem, por exemplo, o gol, repito, foi um erro do Arroio, que não acompanha o lateral do Curitiba, e quando você joga da maneira como o Tite joga, é muito óbvio que o atacante daquele lado acompanha o lateral. Era muito óbvio. Isso quando o Tite fala que é questão de vestiário, certamente... Mas você, o problema é o gol sofrido. Ele botou o Gerson no segundo volante. O que tem toda a lógica, assim, mas assim, o Cruzeiro do Leão da Jardim era um time rápido. Muito, com a bola muito. Era uma transição muito rápida, era um time muito perigoso. Mesmo fora de casa era um time muito agressivo. Com o Tite, o Cruzeiro tá mais travado, tá mais lento. Mas eu defendo o Tite. O Cruzeiro do Leão da Jardim tinha um problema gigantesco contra esses mesmos adversários e foi assim durante o ano passado inteiro.
empata com o Ceará, empata com o Sport, perde um monte de jogo na Sul-Americana que os times se fechavam e o time do Leonardo Jardim não conseguia construir. O que o Tite ele tá tentando fazer é uma coisa muito diferente do que fazia o Leonardo Jardim. O time do Leonardo Jardim era um time que se defendia e saía em transição. O time do Tite é muito diferente. Eu acho que o problema não é nem o gol sofrido ontem. O problema do Cruzeiro ontem é o arame liso que você passa 45 minutos, ou pelo menos, sei lá, um tempo inteiro. Acho que o gol sai aos 6 minutos do Curitiba. Você passa um tempo inteiro só rodando a bola e não consegue construir. Agora, é muito mais difícil você fazer uma equipe que constrói, que destrói e contra-ataca do que uma equipe que constrói. Eu só acho que a contratação do Tite ela já veio carregada de negatividade por parte da torcida. E eu acho que existe com o Tite especificamente uma paciência seletiva ou uma falta de paciência, porque é o Tite da seleção brasileira. Então, pro Felipe Luiz, precisa de tempo, os jogadores estão se adaptando, não sei o quê. Pro Tite, ele chegou anteontem e o time já tem que estar jogando por música. Sendo que, na temporada passada, contra esse mesmo adversário, o Cruzeiro do Leonardo Jardim teve temporada também, teve problema no meio da temporada, teve problema no final da temporada. O trabalho que o Tite quer fazer é um trabalho muito mais complicado. Eu acho, sim, concordo com o Braz, acho que o Tite está cansado, isso ele já vinha falando desde antes, mas a gente não pode entrar nessa loucura de que fulano está ultrapassado, que o Beltrano não tem a comissão técnica, porque ano passado o Felipe Luiz tinha uma comissão técnica inexperiente, você mesmo disse. E aí, no final do ano, a comissão inexperiente ganhou tudo que dava para ganhar. Eu acho que a gente não pode ter essa paciência seletiva. Com o fulano eu sou paciente, tá início de temporada, precisa se readaptar fisicamente. Com o Tite é eliminado, caiu contra a Croácia, o Fred estava na lateral. Não, a gente tem que analisar o trabalho do Tite por esse mês do trabalho do Tite. Uma coisa para lembrar, o Felipe Luiz foi citado aqui. O Felipe Luiz herdou o time do Tite, o Tite naufragou no Flamengo. O Tite fracassou no Flamengo. E então, é isso que eu tô falando. Treinava o time e você mais me dá razão mais uma vez quando você lembra do Tite no Flamengo. Vamos melhor elenco da América e não estava dando certo. Esse Felipe Luiz, técnico novo, atualizado, estudioso, foi lá e fez o time jogar melhor. Então, assim, o Felipe Luiz, num recorte recente, está melhor do que o Tite. Verdade, né? O comentarista aí comenta, né, na seguinte situação, que o Tite pro Corinthians, por exemplo, né, é o Tele Santana para o São Paulo, que ganhou tudo lá, né? Mas ele faz parâmetros de que houve mudança, as coisas mudaram, né? Naquela época que o Tite foi um ganhador, para agora, né? Hoje o futebol brasileiro tem muitos jogadores estrangeiros. Eu não acredito muito nisso não, gente. Futebol é dentro de campo, né? A língua do futebol é uma só, na minha opinião, é tocar a bola, né? Passar a bola, fazer o gol. Essa é a língua do futebol. O que eu acho que não está legal é o esquema tático, né? Com muita posse de bola, tá me lembrando o Diniz, né? O que acontece com isso? Até a bola chegar no ataque, o setor defensivo do outro time já está restabelecido, e você fica presa fácil na sua marcação. É isso que está acontecendo. Então o Tite tem que dar uma reciclada nisso aí, né? Entender que o futebol é bola para frente. Se você observar, você vai ver que é um gol aqui, outro lá na frente. Não está um gol aqui, outro ali, não, ou lá, ou lá, não. É reto, por quê? Futebol é bola para frente. Você pode até tocar a bola para o lado para fazer uma jogada, mas tem que ser vertical. Mesmo que se estiver de lado, tem que ser vertical. Ficar para lá, para cá não adianta, tem que ser vertical, né? E é esse o problema. E quanto à entrevista do Caio Jorge, é o seguinte, o Caio Jorge está sendo muito prejudicado nesse esquema do Tite. Por quê? O Caio Jorge é um jogador de explosão, de velocidade, de arrancada rápida. Essa bola tocando para lá e para cá, até chegar nele, já está marcado, né? E ele é um jogador de explosão, assim como o Ney Sevilla Real também é um jogador de explosão, de muita velocidade. Então, assim, tem que ser revisto também isso aí, né? E ele deixa bem claro aí, né, que esse sistema aí não está funcionando, porque os times já conseguem marcar o Cruzeiro com mais facilidade. Também penso assim, né? Agora, ainda é cedo para avaliar o trabalho do Tite? Ainda é cedo, né? Ainda é cedo, mas a gente já pode ver o que nos espera. A gente já pode ver o que nos espera. Por quê? Porque o time foi mantido, né? O mínimo dos mínimos, o time tinha que estar jogando. O que eu acho muito estranho, agora fazendo uma teoriazinha da conspiração, é que o time joga um tempo muito bem. Todos os jogos foram assim. O time joga o primeiro tempo muito bem, né? E cai vertiginosamente no segundo. Cai assim, uma coisa assustadora como o time cai no segundo tempo.
Ontem, o segundo tempo do Cruzeiro, parecia time de várzea. Nem de várzea, né? O time de várzea tem treinador e os caras respeitam o treinador. Né? E outra coisa, né? O jogador saindo, não com raiva do treinador. Gente, o cara tá lá, ele é treinador. Você pode estar até gostando do trabalho dele, mas ele estando lá, ele é seu superior e ele merece respeito. Merece respeito, né? O jogador não tem que sair com raivinha porque saiu do time, não. Se tivesse bem, estava ganhando o jogo. Né? Tem esse detalhe também, né? Igual o Willian saiu lá bravo. Se tivesse bem, estava ganhando o jogo. Trocou, paciência. Agora, eu acho o seguinte, o jogo de domingo, Cruzeiro e América, é fato primordial. Se o Tite perder o jogo, ele, na minha opinião, a cabeça dele rola. Porque o Cruzeiro não tem mais chance de perder o jogo. Não vai ter chance. Né? Não vai. E por mais que se fala que é campeonato regional, mas todo mundo quer vencer. Desconheço um que não queira ganhar o campeonato regional. Né? Então essa coisa não funciona não. Né? Tem que ter foco, vai ter uma briga muito grande para poder ganhar esse jogo, mas dá sim. Mas é muito difícil. Né? E outra coisa, o meio de campo tem que ser Romero, Lucas Silva, Gerson e Matheus Pereira. Lucas Silva só pode sair do time se estiver morto e cansado. Ele é lento sim, mas ele que dá o ritmo do jogo. Ele mais o Romero ali faz a proteção na cabeça de área, protege os zagueiros. Sem ele fica aquele buraco onde o time toma gol um atrás do outro, ok? Pense nisso. Um grande abraço, fui! Imagino que vocês também, né? Um time que investiu, um time que se reforçou, inclusive com a sua permanência, né? Que não deixou de ser um investimento, e um time que se desmoronou em relação ao time que terminou em terceiro no Brasileiro ano passado e hoje é lanterna na competição. Qual o diagnóstico que vocês fazem? Assim como o torcedor tá irritado, tá revoltado, eu também estou. Eu quero estar na equipe vencedora, mas com calma. Eu sei que a gente está voltando a pegar aquele ritmo de jogo, poucos jogos ainda. O torcedor tem o direito dele de estar bravo, estar irritado, mas pedir um pouco de paciência, porque eu sei que em breve a gente vai dar a volta por cima. Você se sente mais isolado? A bola chegava mais no ano passado, que obviamente você tem tido menos chances. São um estilo de jogo diferente, né? Com o Jardim a gente joga um pouco mais na transição, agora a gente procura ficar um pouco mais com a bola, e os adversários também acabam estudando nossa equipe, que acaba dificultando o jogo.